Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, esqueci meu fonezinho, mas nem por isso a gente vai deixar de falar algo com vocês. Falamos num vídeo anterior sobre as profecias, que são predições de Deus acerca do que o homem vai fazer e predições de Deus acerca do que ele vai fazer. A grande tribulação, dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio, ela tem muitas características diferentes. Primeiro 3 anos e meio é o anticristo perseguindo tudo que diz respeito a Deus. Se a igreja vai ser perseguida ou se é só Israel, é uma outra questão. Mas alguém que guarda a palavra vai ser perseguido. A própria palavra, meios de comunicação da palavra, vai ser extinto. E ali demonstra que o juízo vai ser parcial. Os 3 primeiros anos e meios vai ser 1/3 das águas que vai se transformar em sangue, 1/3 das matas que vai pegar fogo, 1/3 da humanidade que vai morrer, 1/3 do sol que vai escurecer, 1/3 das estrelas do céu que vão cair para a terra e por aí por diante. É juízo misturado com graça, coisa que muda na metade da grande tribulação, aonde é derramada as taças sem mistura da graça de Deus. Então nós falamos que Deus, você tem que botar uma coisa na sua mente: predestina, e o homem faz de livre-arbítrio aquilo que Deus predestinou. Ele não interfere, ele não força. É por isso que ele é Deus. Só ele sabe fazer isso. Predestinar algo, e o homem, sem interferência de Deus, acaba fazendo aquilo que ele predestinou. No caso da morte de Acabe, o profeta Elias profetizou para Acabe que no lugar aonde lamberam o sangue de Nabote, lamberiam o seu próprio sangue. Deus predestinou esse tipo de morte. E como que ocorreu? Acabe foi para a batalha, se disfarçou como um soldado comum, e diz a Bíblia que por acaso ou a esmo, deixando bem claro que não teve influência de Deus, foi por acaso e a esmo, um soldado do exército inimigo entesou o ar, soltou uma flecha, e essa flecha foi lá e pegou na ilharda da armadura do rei, ferindo o rei, e o rei veio a morrer. Veja, Deus predestinou algo e um homem de livre, espontânea vontade foi lá e fez. Por isso que eu creio na predestinação da Bíblia, mas não creio na predestinação sistematizada pela doutrininha dos reformados. Eu não creio. Eu creio na predestinação, sim, que Deus se utiliza do livre-arbítrio. Agora ninguém sabe explicar porque Deus é Deus. Eu não creio na predestinação mecânica, que Deus predestina, usa a graça que o camarada não consegue resistir e faz a sua obra. Isso eu não creio. Isso não compete à grandeza de Deus. Mas, vendo desse prisma, nós entendemos que tem profecias que vão se cumprir, mas que não precisam se cumprir em nós.
Jesus profetizou que no final dos tempos o amor de quase todos esfriaria. Ele não está dizendo que tu tens que estar nessa categoria. Tu pode fugir dela. É uma profecia? É. Vai se cumprir? Vai. Mas não tem que ser na sua vida. Porque as profecias eram dadas para advertir. Em que sentido? Advertir o homem para que ele viesse sofrer sabendo, ou advertir o homem dando oportunidade para ele voltar atrás. As profecias de Jeremias tinham qual objetivo? Ganhar Israel para que ele viesse a se converter e o Senhor anular aquilo que tinha dito, ou falar para Israel que não tinha jeito e que a coisa ia acontecer. Não, as profecias tinham o objetivo de convencer Israel. Então, quando você vai na Bíblia, você vai encontrar profecias do Senhor acerca do que o homem iria fazer, o diabo iria fazer e o que Deus iria fazer. O que Deus irá fazer, não há como mudar. E por que Deus ia chegar a esta conclusão? Por causa das coisas que os homens já fizeram. Os homens já fizeram coisas que, sem perceber, coaduna com as profecias bíblicas. Você quer ver uma coisa? Oppenheimer foi o pai da bomba atômica, junto com outros cientistas. Descobriram e desenvolveram a bomba atômica. O efeito é catastrófico. Matou 200 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki. Mas Zacarias fala que nos últimos dias Deus iria ferir o povo com uma praga que a língua ainda apodreceria estando o homem de pé. Isso tem muito a ver com a radiação. Uma profecia que envolve alguns aspectos, efeitos colaterais da bomba atômica. Quem vai fazer isso? Quem fez a bomba atômica? Foi Deus? E matou aqueles milhões de japoneses, milhares? Ou Deus, na profecia de Zacarias, estava prevendo o que o homem iria fazer e, por intermédio da ação do homem, executar sua vontade? Então, profecia é algo para ser estudado. E eu, particularmente, quando falo de profecia bíblica das Escrituras. Não falo de profecia das igrejas, nas igrejas, tá? Porque eu tenho as minhas ressalvas, ok? Não vou falar de ninguém que profetiza, desmoralizar e atacar ele, porque eu posso estar errado. Mas há uma coisa para a gente analisar das profecias da igreja. Primeiro, são muitas profecias. Tem profeta que profetiza num mês, nas igrejas, coisas que os profetas bíblicos demoraram 30, 40, 50 anos. O livro de Jeremias tem 40 páginas. Você lê em um mês. Foi uma vida de ministério para produzir aquelas profecias. Na igreja, você tem profeta que em um mês profetiza 80 vezes. E não se tem como marcar o que ela profetizou para ver se vai se cumprir ou não, para glorificar a Deus. Simplesmente o que foi profetizado num culto há um ano atrás, ninguém se lembra mais.
cai no esquecimento. O profeta não traz à tona. E é como se um papagaio tivesse falado, não se cumpriu, ninguém se lembra e Deus não é glorificado. Deus não é papagaio. O profeta profetizou uma coisa, depois profetiza outra, e aquilo que ele profetizou lá no começo é esquecido pela igreja. E é como se Deus estivesse conversando com nós num boteco. Não. A Bíblia diz que ele zela pela sua palavra para cumprir. Elias foi usado 7 vezes em toda a sua vida. Eliseu, 14. Os profetas menores, que têm 2 páginas, 3 páginas de profecias, levou a vida inteira. Por que na igreja nós temos que ter um culto com 10 profecias e ninguém tem condições de verificá-las, se cumpriram ou não, para glorificar a Deus? Então eu tenho minha ressalva. Mas as profecias bíblicas, elas não falham, trazem à nossa memória a lembrança do que está escrito e o nome de Deus é glorificado. Então veja bem uma coisa. Deus usa o ser humano no seu livre-arbítrio para cumprir com o seu decreto. Tem estudiosos, quem estuda, quem conhece sabe que tem reformados que diz que se tu crê num ponto, tu tem que crer em todos os 5 pontos do calvinismo. Não, eu creio em alguns pontos que são bem relevantes, em outros eu não creio. Foi uma doutrina criada pelo homem em 1500, que na verdade mais de 50% dos seus ensinos é cópia de Agostinho. Eu não tenho que crer num sistema. Jesus não sistematizou. Paulo não sistematizou as suas teologias. Então eu creio nessas partes que são claramente bíblicas. Mas na sistematização da doutrina, eu não creio. Eu estudei muitos anos, mais de 5 anos, vários livros, os melhores e mais basilares livros da doutrina calvinista, os escritores mais proeminentes, eu li tudo. Tenho muita coisa. E acabei com essa conclusão. Creio sim, está escrito, predestinação e por aí por diante e tal, mas não da forma sistematizada. Eu creio que Deus predestina e o homem faz de livre-arbítrio. Não creio que Deus predestina e a graça irresistível faz o homem fazer aquilo que ele não quer. Em se tratando de profecias, eu entendi que muitas das coisas que foram profetizadas em Apocalipse serão feitas diretamente por Deus e outras pela vontade do homem cumprindo a palavra de Deus, ok? Gente, vou agora, como já falei, procurar um novo canal, porque eu tenho muita coisa para falar de igrejas, falar de mil e uma coisas sem tocar em pessoas, mas falar no assunto geral. Eu posso falar. As pessoas blasfemam de Deus, blasfemam de Cristo, por que eu não posso falar os assuntos sem ferir e sem tentar destruir o que está construído, mas analisar o fato em si? E provavelmente vai ser no Telegram, tá? Vou botar agora aqui, já criei o Telegram, aqui o link na descrição, para você entrar lá. Você entra lá para discutir, para aprender, não para ficar, o irmão Marco falou isso, e sai correndo, vai lá, conta para um líder, por outro, que eu não vou falar de ninguém, e se for para falar para alguém, eu falo na cara. Estou procurando ser um homem de verdade, entendeu? Um homem de verdade. Ele falou isso, querendo falar aquilo outro. Não, o que eu quiser falar, eu vou falar. Se eu queria falar aquilo outro, eu falava o outro. Eu não sou desse tipo de hipócrita, ok? Então, se você gosta disso daí, se inscreva. Eu vou deixar o link aqui abaixo, ok?
Ok? Deus os abençoe.